Eles não queriam muita atividade americana no norte. Não queriam bases estrangeiras. Mas agora, toda a Escandinávia está sendo preenchida com bases americanas. E parece que seremos a Ucrânia do Norte, transformando-nos em uma linha de frente contra a Rússia. Mas você acha que uma paz permanente entre o Ocidente e a Rússia exige algum tipo de componente naval? Porque isso quero dizer sobre o controle dos mares. Esqueci quem escreveu isso, há cerca de um século. O estudioso americano que cunhou o termo Rimlands. Ele argumentava que desde que Pedro o Grande derrotou os suecos em 1721, os esforços do Reino Unido e depois dos Estados Unidos têm sido para conter a Rússia. E fazer isso significa limitar seu acesso ao mar. Mas parece que estamos frequentemente combatendo os sintomas. Como podemos lidar com essas questões para realmente resolver nossos problemas? Bem, no fim das contas, isso nos leva de volta ao fato de que é um requisito absoluto para a estabilidade global, a previsibilidade e a ausência de guerra, ainda que não necessariamente a paz, porque a ausência de guerra não é paz. Mas é preciso haver regras, e regras acordadas, não regras impostas por uma parte, mas regras aceitas entre muitas. E a Rússia é claramente um ator significativo. Historicamente, eu diria que a fundação da Rússia teve muito a ver com o uso do Volga pelos nórdicos, ou vikings, para chegar ao Mediterrâneo. E Kiev, na verdade, a Rus de Kiev, começou como um assentamento ligado à Escandinávia. Portanto, os russos, desde o início, tinham interesse em alcançar o Mediterrâneo através do Volga. From the beginning, had an interest in reaching the Mediterranean through the Black Sea and the Dardanelles. O Mar Negro e os Dardanelos. Eles também sempre tiveram interesse no Báltico, pelo motivo óbvio de que São Petersburgo fica lá, é claro, e a Liga Hanseática Alemã se expandiu para o Báltico. Os russos são muito sensíveis em relação a isso. Mas agora, é claro, por causa do aquecimento global, existe uma passagem noroeste pelo Ártico, que os chineses começaram a usar para enviar cargas à Europa, e na qual os russos têm interesse tanto em facilitar quanto em controlar ao mesmo tempo. Há outro oceano, é claro, que é o Pacífico. A Rússia anexou a costa do Pacífico e a parte norte de Sakhalina para ter uma posição de controle no Pacífico. In order to have a place of control of the Pacific, they expanded to Alaska, and then eventually. Eles se expandiram para o Alasca e eventualmente o venderam por 15 milhões de dólares aos Estados Unidos. Até agora, acho que eles não imitaram Donald Trump tentando reivindicá-lo de volta. Mas sim, como você disse, sempre houve uma obsessão na história russa com o acesso ao mar. Isso não desapareceu e precisa ser reconhecido. Há um tratado que regula a passagem pelo Estreito de Dardanelos, que, claro, atravessa o território turco, e há uma questão sobre quão durável ele é hoje. Então acho que sim, está chegando o momento em que teremos de realizar uma grande conferência sobre a regulamentação do mar. Há outras duas questões que gostaria de mencionar. Uma é que não há uma regulamentação eficaz da pesca e estamos pescando em excesso de forma terrível. O mar está começando a ser cultivado. The sea is beginning to be farmed. You do that in Norway with salmon. Você faz isso na Noruega com salmão. Os chineses agora estão fazendo o mesmo até com atum e outros peixes que estão muito mais altos na cadeia alimentar do que o salmão. E não há qualquer regulamentação sobre isso. Nenhuma norma acordada sobre a poluição que causa, os obstáculos à navegação que produz e assim por diante. Precisamos fazer algo a respeito. Na ausência de um acordo no Mar do Sul da China, os direitos de pesca se tornaram um ponto importante de disputa. Na minha opinião, deveria existir algo como o Conselho do Ártico, estabelecido para o Mar do Sul da China. Mas o Conselho do Ártico, é claro, deixou de incluir a Rússia em suas deliberações, portanto já não é mais eficaz como órgão de formulação de regras. A outra questão é a mineração do fundo do mar. Os nódulos no leito oceânico são ricos em manganês, ferro e outros minerais importantes. Minerals of iron, other minerals of importance. Problem is, you can mine these. O problema é que é possível extrair esses minérios, mas eles parecem ser muito importantes do ponto de vista ecológico.
Muitos dos nódulos são locais onde vivem corais, esponjas e outros organismos. Eles parecem ter um papel na regulação ou emissão de oxigênio nos oceanos, o que é bastante importante, já que cerca de metade do oxigênio do mundo vem dos oceanos. Portanto, isso não está sendo regulamentado. Houve um acordo internacional, mas os Estados Unidos não o estão respeitando. O governo Trump está agindo de forma unilateral. Os chineses estão envolvidos em um programa muito ativo de mineração, dentro dos limites do acordo existente, eu acho. Mas isso também está se desintegrando. Assim, o Estado de Direito, ou a sua aparência que regulava as transações e o comportamento internacionais, está desaparecendo em todas as esferas. Não parece que haja muito interesse em restabelecer regras, no entanto. Especialmente aqui na Europa, sempre que se fala sobre como governar os mares, surge essa conversa sobre a necessidade de um poderoso elemento de dissuasão. A possibilidade de um bloqueio, uma força militar forte, para garantir que a OTAN mantenha dominância no Mar Negro ou no Mar Báltico também. E no Ártico, fala-se cada vez mais sobre a necessidade de caçar submarinos russos, de ser capaz de rastreá-los e segui-los onde quer que estejam, o tempo todo. Mas isso é uma paz hegemônica, é disso que estão falando. Não se trata de reconhecer direitos mútuos e preocupações mútuas de segurança, mas de alcançar a paz por meio da dominação. Mas me parece que estamos buscando um novo arcabouço jurídico para acomodar essa hegemonia. Na Europa, agora usamos o termo frota sombra russa, e já se começa a falar sobre o direito de abordar esses navios, detê-los ou confiscá-los. Mas isso não faz muito sentido. Os russos poderiam impor sanções unilaterais aos nossos navios, mas isso não lhes daria o direito de cometer pirataria. É a mesma coisa agora com os Estados Unidos no Caribe. Toda essa ideia de que, eles são narcoterroristas. Essa é a nova expressão, e agora está sendo usada para justificar a apreensão de petroleiros inteiros e a imposição de bloqueios. Quero dizer, tudo isso são atos de guerra. Então estamos caminhando nessa direção, tentando legalizar atos de guerra? Aparentemente, um bloqueio é considerado um ato de guerra segundo o direito internacional. Esse bloqueio de navios com destino ou partida da Venezuela, petroleiros, ao que tudo indica, no momento se aplica apenas àqueles que foram especificamente e unilateralmente sancionados pelos Estados Unidos. Isso incluiria a chamada frota sombria russa, mas não os petroleiros que operam sem sanções, em referência à Rússia, ou a outros adversários designados dos Estados Unidos. O Irã, por exemplo. Mas isso é claramente uma medida provisória e é completamente ilegal, porque, segundo a Carta das Nações Unidas, sanções unilaterais desse tipo são ilegais. Ainda assim, elas são uma característica central do mundo atual, o que mostra o quanto nos afastamos dos ideais que fomos ensinados a respeitar como resultado da Segunda Guerra Mundial. Assim, a ordem do pós-guerra está se desintegrando completamente. So the post-World War II order is completely breaking down. I don't know what the legal justification for these things. Eu não sei qual é a justificativa legal para essas coisas, porque nunca é apresentada nenhuma argumentação. É apenas uma afirmação simples. É legal. Não há explicação sobre por que é legal, em que lei se baseia, em qual grande convenção internacional se apoia. E veja, só para ilustrar o ponto de que isso não se limita à questão da liberdade de navegação em alto mar, ou da passagem inocente por mares territoriais, ou do trânsito de navios de guerra por zonas econômicas exclusivas com intenção pacífica. Pense nas convenções de Genebra. De repente, no Afeganistão, os Estados Unidos inventaram uma categoria chamada combatente inimigo, que não tinha direito às proteções das convenções de Genebra. Essa era uma categoria totalmente inventada, fictícia, que basicamente expressava a força faz o direito. E agora temos uma categoria igualmente fictícia chamada narcoterroristas, que supostamente estão engajados em um ataque armado contra os Estados Unidos, algo imperceptível para qualquer pessoa fora da Casa Branca.
Portanto, não há respeito pela verdade. Dizem que a verdade é a primeira vítima da guerra. Devemos estar em guerra com todos. Pode-se dizer que é uma forma de dominação, ou também se poderia dizer que é uma tirania, já que aqueles que são afetados não têm direitos reconhecidos, e a força faz o direito. Voltamos ao diálogo meliano dos atenienses. Os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem. Assim, todo o progresso que alcançamos, começando com Grotius e outros na formulação do direito internacional, está sendo destruído. Sim, isso era tudo sobre o combatente inimigo. Isso foi introduzido pelo Bush, não foi? Sim. Lembro que isso causou bastante agitação na época, porque era um bom exemplo de mais uma tentativa de legalizar o ilegal, por assim dizer. Ou você é um combatente, ou seja, está usando o uniforme, representa o exército do adversário, mas se for preso, é claro, você é um prisioneiro de guerra, e quando a guerra acaba, é libertado. Você não é? Mas... Bem, você também, como prisioneiro de guerra sob as convenções de Genebra, tem certos direitos. Sim, direitos. De estar livre de tortura, de receber uma alimentação adequada, de ter a Cruz Vermelha inspecionando suas condições e assim por diante. E você está sujeito a trocas de prisioneiros como os russos e ucranianos continuam fazendo, certo? Mas veja, houve uma violação anterior de um princípio básico do direito internacional estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu quando Israel, seguido pelos Estados Unidos, inventou e justificou a defesa preventiva. Ou seja, você pode atacar alguém se imaginar que essa pessoa possa atacá-lo, mesmo que não haja nenhuma evidência de intenção de fazê-lo. Assim, é possível atacar preventivamente adversários potenciais. Não é preciso esperar que eles adotem uma postura agressiva ou ofensiva. Você pode simplesmente fazer o que quiser com eles. E vemos Israel fazendo isso agora, e vemos os Estados Unidos fazendo o mesmo com a Venezuela. Bem, com o combatente inimigo, isso era claro, eu acho, porque você só tem duas categorias principais, ou é um combatente, ou é um civil. Mas se um se enquadra na Convenção de Genebra, o outro deveria ter um julgamento em um tribunal, porque é um civil. Ter essa terceira categoria não se encaixava em lugar nenhum, então isso era mais interessante. O ataque preventivo, porém, ligado ao Iraque, foi uma divergência, porque pelo menos havia algum argumento de que o direito internacional permitia um ataque preventivo até certo ponto. Mas então era preciso provar que um ataque estava a caminho, que era imediato, um perigo urgente. Alguém sabe, os mísseis estavam se preparando para serem lançados contra você. Preventivo não é o mesmo que, desculpe, preemptivo. Não é o mesmo que preemptivo. Preventivo é o que aconteceu com o Iraque. Em algum momento no futuro, o Iraque poderia nos atacar com armas de destruição em massa. Então, por essa razão, vamos invadir agora. Quero dizer, isso não era o que a doutrina preemptiva deveria permitir. Bem, é isso mesmo. E veja, você está absolutamente certo. Preventiva é a palavra-chave. Vemos isso nas violações israelenses do chamado cessar-fogo em Gaza e do chamado cessar-fogo no Líbano, com o assassinato de líderes inimigos sob essa doutrina de ataque preventivo, defesa preventiva. Isso é uma zombaria do que os julgamentos de Nuremberg produziram. E também temos a questão, bem, fui corrigido, creio eu, por alguém, de que na Primeira Guerra Mundial houve um capitão de submarino alemão condenado à morte pelo crime de metralhar sobreviventes civis de um navio que ele havia afundado. Acho que havia freiras canadenses a bordo desse navio. Ele as assassinou com uma metralhadora. Então veja, essas normas vêm de muito tempo atrás e todas estão sendo suspensas. Quando perguntaram sobre atacar os sobreviventes,
o segundo ataque, a segunda investida, seja lá como se chame. No Caribe, a questão era como isso poderia ser justificado, como se fosse executar pessoas que estavam apenas flutuando nos destroços. A resposta da Casa Branca foi autodefesa, o que é ridículo. É ridículo. Mas deixe-me fazer só mais uma pergunta. Como você vê a crescente ameaça de um confronto em torno desses corredores marítimos impactando, digamos, a rivalidade entre as grandes potências? Porque, por um lado, eles poderiam simplesmente entrar em conflito pelos corredores já existentes. Por outro, poderíamos ver uma intensificação dos esforços para se afastar desses corredores. Obviamente, a iniciativa do Cinturão e Rota estabelece novas rotas que não são vulneráveis a esses pontos de estrangulamento, de Malaca ou de qualquer outro lugar. Você sabe, o Corredor Internacional de Transporte do Sul, até mesmo a Rota do Ártico. Você acha que esses novos corredores vão crescer nos próximos anos como resultado da redução da confiança na liberdade de navegação? Bem, nós já tivemos a guerra com o Iêmen por causa do bloqueio no Mar Vermelho, a obstrução da liberdade de navegação ali, que, como eu sugeri, poderia ser considerada legalmente justificada pela Convenção do Genocídio, embora outros discordem disso. De qualquer forma, tivemos um bombardeio ativo do Iêmen por uma frota naval dos Estados Unidos, que continuou por bastante tempo antes de reconhecermos que não estava funcionando e o interrompermos. Portanto, já tivemos esse conflito por causa da obstrução da liberdade de navegação. Felizmente, até agora não houve nenhum conflito desse tipo no Mar do Sul da China, no Báltico ou, aliás, no Ártico. Mas me parece apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. But it seems to me to be only a matter of time before that occurs. And in the South China Sea, the Baltic and the Arctic. E no Mar do Sul da China, no Báltico e no Ártico, estamos falando de grandes potências nucleares como a China e a Rússia, não dos iemenitas. Portanto, isso é algo bastante importante e ilustra a razão, a urgência de tentar restaurar algum tipo de ordem, algum tipo de consenso sobre o que é permitido e o que não é nesses corredores de transporte novos ou já existentes. O Mar Vermelho é um corredor de transporte antigo, ligado ao Canal de Suez e ao Bab el-Mandeb. E o Báltico, é claro, é um canal histórico de grande importância para o comércio mundial. O Ártico é novo, mas não vejo ninguém tomando a iniciativa. E aqui chegamos talvez ao ponto final e mais prejudicial, e é que sabe, os Estados Unidos já não lideram. Está envolvido em atividade criminosa, não em um esforço para construir o Estado de Direito. A China, para quem todos parecem olhar, aparentemente para assumir a liderança, não demonstra querer fazer isso. Os chineses estão muito focados em seus próprios interesses internos, sua própria reconstrução e revitalização econômica, e não querem ser responsáveis pela segurança ou pelo comportamento de mais ninguém. Na verdade, eles claramente veem alianças como passivos e não como ativos, e não têm nenhuma. Quero dizer, eles mantêm um Estado protegido na Coreia do Norte como um amortecedor contra as forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul, e protegem o Paquistão até certo ponto, para enfraquecer a hegemonia indiana no sul da Ásia. Mas fora isso, evitam qualquer relacionamento ou compromisso que possa gerar envolvimento. E não se apresentam para liderar. Eles não estão liderando. Estão fazendo coisas úteis no combate às mudanças climáticas, mas não estão liderando a formulação de regras, propostas ou programas. Não estão fazendo isso em relação à não proliferação, embora defendam restrições à proliferação nuclear. Não estão fazendo isso na OMC, que os Estados Unidos sabotaram. Quero dizer, eles estão incorporando regras em acordos comerciais bilaterais ou plurilaterais para a resolução de disputas e assim por diante, e estão reduzindo tarifas, tanto unilateralmente quanto como resultado desses acordos, enquanto os Estados Unidos fazem o oposto. Mas eles não estão assumindo o comando, não estão liderando as negociações. A Europa está claramente incapaz de liderar em qualquer coisa, como mostra a confusão em Bruxelas hoje sobre a apreensão das reservas russas como garantia para gastar dinheiro, mantendo a Ucrânia na luta contra a Rússia,
questão que está sendo debatida entre os membros da OEM, com bastante divisão entre eles. E os Estados Unidos aparentemente se opõem a essa apreensão em particular, mas não de forma muito enérgica. Então quem vai liderar? A Índia não tem nenhum desejo de liderar. Quero dizer, eles desempenharam um papel no desmantelamento da OMC, ao reivindicar direitos no comércio agrícola, que ajudaram a paralisar a instituição em termos de maior liberalização comercial. Então serão os BRICS que vão liderar? Eles não demonstram nenhum sinal disso. Eles se reuniram no Rio de Janeiro. Algumas pessoas acharam que poderiam tomar a iniciativa, mas não tomaram, para propor novas regras. A Organização de Cooperação de Xangai atua em uma esfera limitada e é voltada para a segurança, não para a criação de regras. Então, quem vai liderar e quando vão começar a fazer isso? Eu não sei. Quando penso nesse desafio de quem deve liderar, isso me faz lembrar de um problema semelhante com as missões de paz. Eu costumava dar um curso sobre manutenção da paz na universidade, e um tema central que sempre surgia era por que os países gastariam sangue e dinheiro para manter a paz em algum lugar. Eles só fariam isso quando houvesse um interesse nacional envolvido. E uma vez que há um interesse nacional envolvido, não se pode esperar que hajam sem viés. Em outras palavras, as regras não virão em primeiro lugar. Os interesses deles virão. Então esse problema sempre existe. Acho que é o mesmo que fazer cumprir as regras do mar. Mas quando vejo todos esses ataques a navios civis no Mar Negro, ou o bloqueio sobre a Venezuela, ou qualquer outro exemplo, não acho que os políticos percebam o tipo de forças que estão desencadeando, porque parece que as consequências disso serão bastante imensas. As pessoas se esqueceram da regra de ouro, que nas formulações confucionista e judaica é expressa de forma negativa. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Esse é um princípio sólido, e parece que o esquecemos. Infelizmente, sim. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Bem, obrigado pelo que você faz.